Meus irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, Deus nos concede uma palavra que se encontra em Êxodo capítulo 3, versículo 10, que diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Queridos, nesta manhã Deus, pela sua bondade onipotente, onisciente, onipresente, nos concede uma palavra tão gloriosa que eu quero compartilhar ao Senhor e à Senhora. Eu quero dizer a preocupação de Deus sobre os filhos de Israel. Nós sabemos, entendemos que Israel é um povo que tem uma grande promessa de Deus, que Deus havia prometido a Abraão, que dele faria uma grande nação. Pois bem, esse povo a qual está no Egito, esse povo é da família de Jacó, a qual quando o Egito esteve em fome, os filhos de Israel foi habitar no Egito, lembrando que juntamente com Jacó foram 70 almas habitar no Egito. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vai cumprir a sua palavra. Por quê? O povo crescia em quantidade e números, ou seja, havia uma grande multiplicação de Deus sobre os filhos de Israel. E quando o Egito percebeu o aumento dos filhos de Israel, eles buscaram maneira, buscaram jeito para maltratar, oprimir os filhos de Israel, fazer com que eles não crescessem, que não aumentasse a sua geração. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você, quanto mais oprimir Israel, mais Israel crescia, mais Israel aumentava. Por quê? Porque Deus estava com Israel, mesmo em sofrimento, mesmo em agonia, mesmo na escravidão. Deus nunca deixou de olhar para Israel. E agora Deus vai até Moisés, chamar Moisés que volta ao Egito, para resgatar os filhos de Israel que está na mão dos opressores. Ou seja, Moisés está distante do Egito, mas Deus está presente de Israel. Deus contemplava as aflições, Deus contemplava as dores, Deus contemplava a agonia de Israel. E para Israel, parecia que não ia ter fim, parecia que não ia acabar o sofrimento. Mas quando Deus entra em ação, Deus vai mudar a história de Israel. Só que Deus precisa de Moisés. Por quê? Que Moisés vai até o Egito anunciar que Deus enviou a ele ao Egito para resgatar o povo que estava na mão dos inimigos. Lembrando que não vai ser fácil, vai ser difícil para Moisés. Mas Moisés tem o ídolo de Deus. Há momento na sua vida, pastor, missionário, obreiro do Senhor, que você parece que você não vai concluir a obra de Deus, a tarefa que Deus mandou. Mas nesta manhã eu quero lembrar que quando Deus ordena, está ordenado. Que quando Deus manda, está mandado. Quando Deus envia, Deus garante a vitória. Deus garante a bênção. Deus garante o milagre. E às vezes nós tememos. Nós tememos as provações, as lutas. E até mesmo como seres humanos, achamos que não vai dar certo. Mas nesta manhã, Deus manda nos dizer que tudo já deu certo. Porque operando Deus, que impedirá? Se Deus falou, está falado. Deus não é filho do homem para que se arrependa, não é filho do homem para que se minta. Por mais que venham as batalhas, por mais que venham as lutas, Deus é o nosso general de guerra. Deus é poderoso. E agora Moisés, ele vai ao Egito. Ele vai ao Egito. Ele vai com a mão forte do Todo-Poderoso, do Eu Sou. Queridos, uma passagem que eu acho
importante é quando Deus fala para Moisés, no capítulo 3, versículo 7 a seguir, que Deus vai dizer a Moisés, eu ouvi e disse. Ou seja, Deus está atento a ouvir, Deus está atento a ver, Deus está atento a descer sobre ao nosso favor. E nesta manhã, quem foi que disse que Deus não vai fazer? Quem foi que disse que Deus não vai agir? Quem foi que disse? Se alguém diz para você que Deus não vai fazer, isso é mentira do diabo, porque as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. A palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer aquilo que Deus falou que ia fazer. Pois bem, é muito longa essa passagem de Israel, mas é uma das histórias mais bonitas que eu acho na Bíblia. Porque Deus, Ele se preocupa conosco, Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com a sua casa, Deus se preocupa com a sua família. Ou seja, lá, Bacaiaçai, Deus está atento esta manhã para ouvir o teu clamor. Quem sabe você está desanimado, cansado, oprimido, mas Deus está pronto para ouvir o seu clamor. E Deus vai dar o livramento a Israel, porque Israel era um povo prometido de Deus, é um povo escolhido. Você é escolhido de Deus, você tem promessa de Deus, então tão somente crê nessa palavra, que Deus vai se cumprir em nome de Jesus.